pessoal, hoje é dia de mais um encontro do Papo de Arquiteto com o tema Quem Casa Quer Casa. E a minha convidada de hoje é a arquiteta Daniela Brandão, que também é consultora da Porto Belo Shopping Niterói. Dani, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui para falar desse assunto que você entende muito, revestimento. Ah, é verdade. Acho que sim. Sabe muito, parceira de muitos anos na Porto Belo, arquiteta. Eu sempre falo, gente, quem tem Dani tem como consultora, tem tudo, porque assim, é a enciclopédia do revestimento, Dani sabe tudo. Então, hoje em dia a gente vê uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com os impactos ambientais e a busca cada vez maior por um material sustentável. E o porcelanato vem se consolidando no mercado como um material sustentável. Me fala um pouquinho sobre a composição do porcelanato, as suas vantagens, como que ele é. O porcelanato, né, a gente fala que hoje em dia ele é um dos produtos mais sustentáveis, porque ele é a base de 70% feldspato, 30% argilas e sílicas. O feldspato que eles utilizam são de jazidas que terminam-se a exploração de granitos, mármores, etc. Essas jazidas são abandonadas, então a Porto Belo ela pega o feldspato dessas jazidas para utilizar na composição de feldspato e depois que eles terminam de retirar, eles fazem a recomposição da área para fazer reflorestamento, para utilização de agricultura, né, ou de criação de gado, etc. Eles tornam possível uma reutilização daquela área, né? O porcelanato, ele acaba sendo que um produto que é de reaproveitamento. E isso hoje em dia acaba sendo uma coisa muito interessante na parte comercial. A Porto Belo também é uma empresa que ela está dentro dos motes internacionais de preservação, de parte de fabricação. A gente faz a utilização de uso de energia de gás, que é uma energia renovável. A parte toda de água é feita reuso na fábrica, então toda a parte de organização da produção, não só a parte de composição química, é focada exatamente nisso, porque a Porto Belo também é uma empresa que exporta, então ela tem que atender sempre todo esse mote da área de sustentabilidade, preservação ambiental, né? Isso eu acho uma coisa muito interessante e é louvável, né, a postura da Porto Belo como empresa. Com certeza. Dânia, nem sempre a gente tem uma espessura grande para trabalhar, uma liberdade de espessura. Então, assim, algumas vezes a gente está com uma limitação. E a indicação do Porto Belo, do material extra fino, ele é o mais indicado. Me fala sobre o extra fino, porque os clientes, às vezes, eles acham, assim, de aquela lâmina enorme, flexível, acha que não tem resistência, e a gente sabe que tem muita resistência. Então fala um pouquinho sobre isso. O porcelanato, uma das coisas que a gente visualiza depois de algum tempo, mesmo que ele seja muito grande, a placa fininha, ele é mais leve de você fazer a parte de transporte. Até para colocar numa fachada ou para fazer o assentamento interno, você consegue movimentar essa placa com duas pessoas. Se você fosse utilizar, por exemplo, um mármore ou um granito, que são peças que são mais porosas, em geral a movimentação é uma peça muito mais pesada, você precisa de 4 ou 5 pessoas e às vezes pela peça ser porosa, ela quebra no meio do transporte. O porcelanato não, ele é uma rocha cozida a alta temperatura, então ele é um material de baixíssima absorção, é uma peça muito compacta. E por ele ser fininho, ele é leve para você fazer a parte de transporte. O único cuidado que a gente pede, ou que tem que ser feito, é na hora de movimentar a peça, não esbarrar nas coisas, né? E assim que ela é assentada, seguindo as orientações de assentamento, com todo o preenchimento, o produto tem uma resistência fantástica. A gente tem excelentes resultados de aplicação dos extra finos. Hoje a gente trabalha com a espessura de 6 milímetros. Isso, né? Faz toda a diferença. Eu já tive situações que só com o extra fino mesmo para resolver. Porque às vezes o cliente também não quer ter uma intervenção muito grande na obra. Então quer colocar piso sobre piso. Né? Lógico. Mas qual é assim a vantagem com relação às pessoas querem sempre saber como que é a parte financeira, né? Se compensa com relação a quebrar o piso todo e na realidade o assentamento do extra fino ele agiliza a obra, né? Então na realidade você acaba ganhando mais tempo. Então nesse aspecto você acaba sendo um modo de economia, porque você não às vezes a gente faz negociação por parte diária, às vezes dependendo de como é que você faz a parte de orçamento, muitas vezes a colagem de sobreposição ela sai mais barata do que se você tivesse que quebrar, nivelar contra piso para depois fazer o assentamento. Com certeza. Então,
né, uma coisa compensa a outra. Na minha casa mesmo, eu quis dar uma repaginada na cozinha, até vocês que me forneceram o revestimento, eu coloquei um super bacana e eu não queria ter intervenção nenhuma. Então, na parte da pia, eu tinha espessura só do mármore. Então, eu usei esse trabalho do extra fino para coloquei ali em cima direto e ficou muito bacana e não tive intervenção nenhuma, praticamente em um dia. Eu tava com a cozinha nova, completamente diferente, deu uma mudada boa. Ele ajuda muito nessa questão da dificuldade que a gente tem com a espessura, mas você pode fazer sobreposição também de outros porcelanatos. Se você tiver altura, você pode sobrepor, por exemplo, porcelanato de 11 milímetros ou de 12 milímetros, que são alguns outros que são comercializados, que a gente tem lá na loja, formato de 1,20 por 1,20, por exemplo, espessura normal, eu posso sobrepor. Mas aí depende muito dessa história da questão de você ter altura ou não. Mas quando não tem, o extra fino é uma solução muito boa, excelente até. E o porcelanato é um material super resistente, lavável, né? A parte de manutenção é fantástica, produto de baixíssima absorção, então muito prático. Com certeza. Dani, que a gente sabe que o porcelanato ele veio para ficar. A gente já sabe que ele vem substituindo os revestimentos, já substituiu a tábua corrida e assim por diante. Mas a aplicação dele nas bancadas ainda é uma novidade. Aquela bancada esculpida, que otimiza 100% do espaço. Todo mundo adora essa cubinha esculpida. Sim. Então, assim, me fala o que precisa, como funciona. Às vezes a gente consegue trabalhar até 2 revestimentos na mesma bancada, né? Consegue, sim. Então, me fala dessa novidade, de falar para as pessoas, porque nós, como arquitetos, a gente já sabe, mas vamos mostrar para o pessoal aí como que essa novidade está vindo para ficar. O porcelanato ele é um material que já está com a gente mais do que 15 anos, né? Eu trabalho na loja desde 2005 e conheço essa parte de evolução do porcelanato desde então. A porcelanataria, né, que é o nome que a gente dá para esse tipo de trabalho que a fábrica vem fazendo, é realmente uma novidade. O porcelanato ele é um material que a gente utiliza em piso, né? Então, é um produto de altíssima resistência. Por que não utilizar ele para você poder fazer bancadas, né? Então a gente tem tido essa possibilidade de fazer mesa, cadeira, revestir, você pode revestir inclusive uma cadeira se você quiser. A gente tem feito também aparadores feitos em porcelanato, as bancadas de pia. A gente tem uma bancada... mesas enormes que você consegue ter aquela lâmina única. A gente tem uma dessas mesas agora que é assinada até pelo Rui Otaki, que é uma bancada toda clarinha, né? Um cinza bem clarinho. Ela tem inclusive um corte meio orgânico, é super bonita a bancada. A gente tem as bancadas de pia que ganharam até prêmio do Jader Almeida, a bancada da Ícaro, que ela tem um efeito quase que flutuando, ela ganhou um prêmio no Casa Vogue. A Sonata também, que entrou para o nosso portfólio recentemente, ela pode ser usada 2 porcelanatos, como você havia falado. Eu posso misturar o porcelanato polido com o porcelanato fosco, ou o porcelanato um tom mais claro com um tom mais escuro, ela tem essas possibilidades. E ela inclusive já vem cortada com uma válvulazinha de clique nela. Isso eu acho isso fantástico, assim. E o que eu acho bacana é que você fica no banheiro com aquela leitura única. O mesmo revestimento, às vezes, do piso na parede, fica aquele banheiro minimalista, né? A cuba toda integrada, não fica com muita informação. Isso faz, assim, fica bem bacana. A tendência que a gente fala que é o design escandinavo, desse efeito do minimalismo, né? A utilização do mesmo material em todo o ambiente, é uma tendência que veio para ficar já tem algum tempo, né? A gente vem observado, a gente utiliza o mesmo mármore no piso, a gente coloca ele mais natural, parede a gente pode trabalhar com produto polido ou natural também, aí a gente bota a bancada no mesmo material e fica aquela unidade, né? A gente vê um material ali, diversas fórmulas de utilização, mas o mesmo material. É o conceito de projeto também. Algumas vezes a gente quer destacar a bancada, né? Outras vezes a gente quer que ela seja assim, uniforme, aquela leitura mais minimalista, toda integrada, o mesmo material tendo aquela força, né, do material em si. Se você quiser criar o efeito de contraste, por exemplo, eu posso fazer um ambiente todo num único produto, vamos dizer um mármore para o bege, por exemplo, e trabalhar com a bancada em bege e preto, por exemplo, se eu quiser criar um foco de destaque para aquele ponto. Também pode ser feito isso. E eu durante muito tempo, eu percebia que eu gostava sempre de destacar a bancada dentro do box. Eu gostava de marcar sempre o branco no nicho. Agora eu tô numa fase que eu tô gostando de tudo mais limpo, tudo do mesmo material.
Tô achando isso bem bacana. É uma tendência, né? É uma tendência que é o design. A gente vê isso muito marcado desse design que eu falei, que é o design escandinavo. E eu acho fantástico, né? Eu descobri esses dias fazendo algumas pesquisas que a gente tem utilizado muita luz, o concreto em diversas maneiras diferentes. A gente tem utilizado, inclusive a bancada de pias de cozinha, a gente tem feito também com esses porcelanatos que tem essa pegada meio de estilo de concreto. Utilizar uma pegada mais fosca ou uma coisa um pouco mais diferente, até a cuba da pia da cozinha a gente tem esculpido em porcelanato. Então a possibilidade de uso, não só as bancadas que a gente tem já prontas vem pela oficina da Porto Belo, mas os arquitetos também podem criar suas próprias bancadas, né? Até pode criar uma bancada Cristina Dion. É uma possibilidade que a gente tem lá na loja de criação, e a gente sabe que isso é uma coisa que você pode personalizar, você pode ter um objeto que você criou apenas para aquele cliente, identidade, personalidade feita na altura certa, né, que você quer, e tudo assim, otimizando. Às vezes você também precisa, você precisa de um lavabo, de uma pia, assim, que tenha, às vezes eu tô com um problema que eu preciso de uma de 20 centímetros, para você ter uma pia de 20 centímetros só esculpida mesmo, né? Não tem outra opção. E eu acho que de porcelanato ela fica mais leve. Fica. Eu tenho até aqui no escritório uma que eu depois vou mostrar pra vocês, eu tiro uma foto, porque é o espaço mínimo que eu consegui otimizar 100%. Ficou bem integrado, leve, tudo tom sobre tom. Agora, Dani, vamos falar de um assunto muito importante, que é a paginação de piso, né? De revestimento, porque no projeto executivo, a plantinha de paginação ela é essencial para um bom acabamento da obra, porque é na plantinha de paginação que a gente dá a partida do revestimento, a gente consegue fazer uma previsão aonde vai ficar o corte, vamos esconder, vamos botar num lugar mais escondido. Essa plantinha é tudo, mas o que isso pode interferir também no orçamento? Uma coisa que eu falo muitas vezes para os clientes é que a importância do arquiteto nesse momento é que ele entra muito forte. A gente sabe que um arquiteto numa obra provoca uma economia de em torno de 27%. Um dos motivos é exatamente a planta de paginação. Porque quando você faz o estudo da planta de paginação, você pode enumerar o número de peças e ter o mínimo de desperdício possível. Então, quando você faz um estudo de projeto, tanto de uma sala, de uma cozinha, do revestimento das paredes, das peças decoradas, e você tem uma prévia de desenho nas paredes e pode contar por unidade de peça, por exemplo, você adapta nas caixas e o cliente tem um mínimo de desperdício. Hoje em dia a gente tem uns apartamentos muito pequenos, as pessoas não têm espaço para guardar material, então isso acaba sendo assim essencial para que você não tenha muita sobra de material, não tenha onde guardar esse material. Então o papel do arquiteto nesse momento, para que a gente possa fazer um orçamento otimizado e bem feito, é muito importante. E também porque peças muito grandes, como a gente está utilizando agora, né, os formatos de 1,20 por 1,20, os formatos de 1,20 por 2,60, e a gente tem trabalhado cada vez com porcelanatos maiores, né, na hora de fazer o estudo de paginação, eles são imprescindíveis para que a gente faça a contagem por peça e você não tenha problema. Você fazendo essa contagem por peça na hora lá do orçamento, isso faz toda a diferença, não é aquela situação, vamos ver quantos metros quadrados tem de piso, isso aí às vezes dá errado, dá sempre certo.